vai querer ver se. Vocês observam o seguinte, o que acontece para esse campo livre aqui? Esse termo aqui é não negativo. Esse termo aqui é não negativo, é um quadrado. Esse termo é um quadrado, esse termo é um quadrado. E esse termo aqui é não negativo, se, claro, N2 for um número positivo. Quando a gente tem aquela famosa questão do chapéu do mexicano, N2 se torna negativo. E aí a gente tem um problema de, se eu pegar configurações de campos constantes, campos que não dependem nem de T, nem de X, a energia está toda aqui. A energia sob a forma potencial. É o termo no meio de KX2, lá do oscilador harmônico. Então, esse termo aqui é o termo que está dando a energia das configurações de campo que são constantes no tempo e homogêneas no espaço. Se N2 for negativo, eu tenho energia tão negativa quanto eu queira. Se N2 for positivo, não, a energia é positiva. Mas se N2 for negativo, nós sabemos que tem que compensar esse termo com o termo lambda φ4, que é o que dá justamente o chapéu do mexicano e no texto potencial ir para menos infinito. Senão a gente teria se N2 fosse negativo, o potencial seria isso. Tem um máximo aqui na origem. E aí, a energia é tão negativa quanto eu queira, eu não tenho nenhuma estabilidade para formar um estado de energia fundamental. Então, a gente tem que saber se essa condição ela vai dar alguma informação sobre as matrizes que nós estamos colocando lá. Então, basicamente, tudo que nós fizemos aqui, nesse caso eu não tenho um campo, mas eu tenho N campos. Então, um jeito vai ser multiplicar isso aqui por φ ponto. Do ponto de vista matricial, no fundo, o que eu vou estar fazendo vai ser multiplicar. Isso aqui é uma equação matricial. No fundo, a gente vai estar multiplicando essa equação aqui pelo φ ponto transposto. É a mesma coisa. Fazer isso aqui é fazer isso aqui. Por exemplo, esse termo. E aí, lembrando que esses objetos aqui são simétricos. Essa matriz aqui é simétrica. Vamos lembrar que essa matriz é simétrica. Então, por exemplo, esse termo aqui, claramente vai estar dando para a gente φ ponto, K, 2 pontos, só para não precisar fazer tudo, que a gente já viu como é que o algoritmo funciona aqui. Essa aqui. Essa matriz aqui é simétrica. Então, esse termo aqui, eu posso escrever como sendo ddt de 1/2 de φ ponto transposto capa e ponto. Olha esse primeiro tempo. Porque se eu derivar em relação ao tempo, eu vou ter, claro, esse segundo termo aqui está perfeito. Tá? 1/2, essa derivada atuando aqui, vai ficar 1/2 de φ ponto transposto capa e 2 pontos. Esse novo termo aqui é 1/2 de φ 2 pontos transposto capa e ponto. Que não tem exatamente a mesma cara que esse, mas como essa matriz aqui é simétrica, esse termo, quando essa derivada bate aqui, como essa matriz é simétrica, esse termo é igual a esse termo. Né? Então, essa expressão aqui é a conta certa desse termo. A mesma coisa vai acontecer aqui, que eu vou estar multiplicando φ ponto transposto por φ ponto. Então, esse termo aqui vai proporcionar para mim, já posso até colocar aqui, mais 1/2 de M2, 1/2 de φ transposto N2 φ. Também por quê? Porque essa matriz é transposta, é simétrica. Então, esse termo que está aqui, ele é φ ponto transposto N2 φ. Aí vai ser produzido um outro termo, que é φ transposto N2 φ ponto. Mas como essa matriz é simétrica, esses dois termos são iguais. Então eu também consigo colocar esses dois termos dessa forma. E esse termo aqui, finalmente, vai dar para nós a mesma coisa. Vamos ter aqui, fazendo a mesma manipulação que a gente fez, das divergências e tal, esse terminho aqui a gente pode mostrar que ele vai ficar mais 1/2 de gradiente de φ matriz capa escalar gradiente. Esse produto escalar aqui é o produto escalar no espaço tridimensional, não é um produto escalar no espaço dos campos, não. Não é o produto escalar de φ, o φ
É um produto escalar no sentido de gradiente de φ escalar gradiente de φ. Esse termo aqui nada mais é do que isso aqui. Kappa e J, gradiente de φ escalar gradiente de φ. É isso que eu estou fazendo, só que a gente está fazendo em forma matricial. E aí o termo do vetor de Point, desse conjunto de campos que vai ser mais divergência de menos φ transposto gradiente igual a zero. Então, para esse sistema de campos, a gente tira no fundo, essa lei de conservação de energia e momento. Então, esse aqui é o tensor, é a relação, não é o tensor de energia e momento, mas é a componente zero. É isso que eu estou fazendo. Ni, θ, ni igual a zero, tomando ni igual a zero. Então, isso aqui me dá ddt do θ00, que é energia, mais di θi0, igual a zero. Então, isso aqui é a densidade de momento, e isso aqui é a densidade de energia. Então, a gente observa aqui o seguinte, que eu estou diante de duas formas quadráticas aqui, álgebra linear. Eu tenho uma forma quadrática, φ ponto transposto, K, φ ponto, gradiente, aqui está transposto, aqui, perdão, estou esquecendo do transposto, tá? Gradiente de φ transposto, K, gradiente de φ, e M2 φ transposto φ. Se nós quisermos positividade da energia, se nós quisermos garantir, isso aqui é uma forma bilinear, quadrática em φ ponto, e isso aqui também, eu tenho que ter positividade dessa matriz aqui. Essa matriz tem que ser positivo definida. O que significa uma matriz positivo definida? Ela é inversível. Se ela é inversível, ela tem todos os autovalores não nulos. Mas se ela é positivo definida, significa que além dos autovalores serem não nulos, são todos positivos. Então, essa matriz aqui, a condição de que a energia do sistema, para que esse sistema faça sentido como um sistema de campos livres, se eu tenho um conjunto de campos livres, eu tenho que a energia dele deve ser positiva. Então, para nós termos positividade da energia, nós deveremos ter kappa e M2, ambas positivo, na verdade é não negativo. Na verdade, desculpa aqui, kappa tem que ser, kappa, como ela é não inversível, ela é inversível, kappa tem que ser positiva e definida, ela não pode ter alto valor nulo, nem negativo, positivo definida. E M2 não é nenhum problema, ela pode ter altos valores nulos, não tem nenhum problema de inconsistência. Se ela tiver altos valores nulos, simplesmente esse termo pode não estar contribuindo para aqueles altos valores, e M2 não negativo definido. Então, M2 pode ter altos valores nulos ou positivos, mas kappa tem que ter altos valores sempre positivos. Então, isso aí garante positividade da energia do sistema. Com essas duas condições, eu tenho certeza que a energia do sistema é positiva e definida. Muito bem. Então, vamos em frente mais um pouco. Então, eu acho que já praticamente tiramos as condições importantes. Quer dizer, quando eu lancei essa densidade lagrangiana com essa matriz K, com esses parâmetros K, J e L2, né, nós deixamos o mais livre possível esses parâmetros. Mas aí a gente começou a observar que a invertibilidade da relação entre energia, entre velocidades e momentos pedia uma capa inversível. Vamos supor que a gente queira ter essa não degenerescência. Ponto 2. A positividade da energia do sistema me impõe essa condição aqui em cima da matriz K. Então a gente termina sabendo que a matriz K é simétrica e positivo definida. Então, toda matriz que é simétrica no espaço real, ela pode ser diagonalizada por uma transformação de natureza ortogonal. É o teorema espectral para formas bilineares reais, né? Então, a gente sabe que toda matriz simétrica
né, irreal pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Como toda matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária, segundo o teorema espectral dos espaços complexos. Então, se essa matriz aqui é real e hermitiana, eu sei que existe uma matriz R ortogonal tal que R kappa R transposto vai me dar uma matriz kappa tilde completamente diagonal. Então, essa matriz aqui é a matriz que me faz a passagem da base canônica para a base de autovalores, de autovetores. Então, essa matriz aqui diagonaliza a matriz K, ou seja, essa matriz aqui, eu sei claramente que ela vai ser K1, Kn, todos positivos. Ki, todos maiores do que 0. Por quê? Porque essa matriz é positiva definida, então todos os autovalores dela podem ser até degenerados. Pode ter vários autovalores iguais, não importa, mas todos são positivos. Por causa das minhas hipóteses. A minha hipótese trabalha que, primeiro de tudo, a matriz de K seja inversível. Portanto, tenha determinante não nulo, portanto, não tem autovalores nulos. Segundo, a positividade da energia pediu que ela fosse positivo definido. Então, eu sei que esses autovalores são todos números positivos. Isso, então, me habilita a fazer uma transformação. Então, um lagrangiano, a gente tem sempre que pensar que um lagrangiano é uma forma polinomial, é um polinômio nos campos. Quando os campos são livres, a gente tem só termos quadráticos, o lagrangiano é uma forma quadrática. Então, a gente está diante de um problema de álgebra linear, problema de estudo de formas quadráticas. Com termos cinéticos e termos de massa. Claro, quando a gente introduz as interações, que são polinomiais, interações cúbicas, quárticas, podem ser sextuplets também, então a gente tem termos de interação aí, a gente tem uma forma polinomial, mas em termos de campos livres, a gente está falando de uma forma quadrática. Então vamos retornar ao nosso quadrante de partida. Na forma matricial que fica mais claro, um meio, φ transposto, dmi, φ transposto, kappa, dmi, menos um meio, do φ transposto, n2. Então, esse é o nosso lagrangiano original. Mas agora, eu sei que essa matriz kappa, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, nada me impede de colocar aqui a identidade R transposto R. E de colocar aqui de novo a identidade R transposto R. Bom, então nada me impede de colocar aqui R transposto R. Claro, essa matriz R não diagonaliza M2. M2 é simétrica, sim. Mas ela é diagonalizada por uma outra matriz. Em princípio, K não comuta com M2. Claro, se K e M2 comutam, elas têm autovetores em comum. Então, elas podem ser diagonalizadas pela mesma matriz. Mas em nenhum momento eu precisei impor a comutatividade entre essa matriz e essa. São duas matrizes simétricas, onde essa é positiva e essa aqui é não negativa. Só isso que eu estou colocando. Então, a gente simplesmente colocou os zooms aí. Mas esses zooms aí vão me habilitar a fazer a seguinte redisposição. Essa combinação aqui está me dando agora a forma diagonal de K. Claro que essa combinação aqui está me modificando a matriz M2, não importa. Então vamos reescrever. Agora, eu posso fazer o seguinte, essa combinação aqui, eu estou vendo que desse lado e desse lado a matriz R aparece multiplicando o campo φ. E a matriz R é uma matriz constante, ela não é um campo. Quando eu diagonalizo essa matriz aqui, que é uma matriz de parâmetros, é uma matriz constante, ela é diagonalizada por uma transformação ortogonal constante. Né? Então, isso aqui
não depende de t e x. Então, essa derivada, essa matriz R, que está aqui na beira da derivada, ela pode entrar para cá. Como esse R transposto também pode entrar aqui, quer dizer, φ transposto, R transposto. Φ transposto, R transposto, nada mais é do que R φ transposto. Então, vamos redefinir um novo campo, vamos fazer uma transformação em cima desse campo e vamos passar por uma nova base de campos, que são campos φ. Vocês estão vendo que, naturalmente, o campo φ ele deixa de ser importante no lagrangiano. Eu já estou começando a poder passar de φ e ir para φ através de uma transformação ortogonal. Então, esse termo aqui, que é φ transposto, R transposto, nada mais é do que φ transposto. Então, esse mesmo lagrangiano vai se simplificar, vai ficar dessa forma, um meio de dmi φ til transposto. Aí, R transposto é o kappa til, que é a matriz diagonal. Isso aqui fica dmi φ til. Então, essa matriz aqui já é diagonal e ela é toda positiva. Então, eu já estou começando a evitar aqueles termos mix, né? E já consegui diagonalizar, pelo menos a parte cinética. Esse pedaço aqui, ele vai ficar menos um meio de φ til transposto. Essa nova matriz que eu formei aqui, a nova matriz que eu vou chamar de M2 til, e aqui ficou o φ til. Então eu passei por uma base agora, né, onde todos os campos são obtidos a partir dos campos originais pela ação da matriz R, que diagonaliza a matriz cinética. Então vamos em frente. φ til não é necessariamente diagonal, né? Não, não, não. O φ til não é. Aqui esse termo aqui é diagonal, esse termo aqui, vamos escrever só isso aqui em forma de componente. Esse til, aliás. É isso, não. M2 não é diagonal, é só isso mesmo. Essa matriz M2, essa matriz M2, né? A gente definiu como sendo R, M2, R transposto, isso? R, M2, R transposto, ela simplesmente é uma matriz simétrica. O transposto dela é igual a ela mesma. Se eu transpuser isso aqui, como ela é simétrica, o transposto dela, essa matriz, apesar de ser transformada pela transformação R, ela continua simétrica, ela não perdeu as suas propriedades de simetria. Então essa matriz aqui é simétrica. Então vamos só para cada um, só para ficar mais claro. Eu acho que está claro para vocês, né? Pode falar. Podia redefinir aqueles caras dentro do... É isso que eu vou fazer. Isso que eu quero mostrar para vocês, para ver se a gente pode. Olha só, a gente está tentando fazer aqui. A ideia aqui é a seguinte: como esse termo aqui é diagonal, então esse termo aqui não vai acoplar diferentes componentes do φ til. Isso aqui como essa matriz aqui é diagonal, né, quando eu escrever isso aqui em forma de elemento de matriz, nós vamos ter d, mi, φ til i, kappa til i j, dmi φ til j, menos 1/2 de m2 til i j, φ i til i j. Claro, esse sim til é isso aqui. Eu estou querendo dizer isso aqui. Cada um desses i til, né? I til, nada mais é do que R, I, J, I, J. Então, esse termo aqui, essa matriz agora, é diagonal. Então, essa matriz aqui, ela vai ter φ positiva. Então, cada elemento da diagonal é positivo. Então, ela vai ter elementos que eu posso chamar essa aqui, vamos chamar de kappa. Não vou botar o K romano para não confundir com o momento, se a gente sair do espaço dos momentos. Vamos colocar o kappa grego. Então, vamos colocar aqui a matriz kappa. Aí, isso aqui é kappa i delta i j. Que
Essa matriz é diagonal. Então, K1, K2, etc. Então, esse termo aqui, que é o termo cinético, ele se simplifica bastante. Ele fica um meio de dmi pi tio. Posso até tirar isso aqui para cá? Posso botar aqui kappa i. Dmi pi. Dmi pi. Então, para cada i, então, K1, dmi tio, então, todos esses termos aqui estão diagonalizados. E esses são positivos. São números positivos. Então, é claro que eu posso, como esses números são todos positivos, eu posso pegar uma raiz dele, introduzir aqui, e pegar a outra raiz dele, falar isso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é isso aqui. Esse termo aqui. Então, isso significa, no fundo, que eu posso pegar esse termo aqui, escrever como sendo raiz de kappa i, raiz de kappa i. E aí eu posso absorver esse termo aqui, e esse termo aqui, e definir um novo conjunto de campos φ, onde já não tem nem mais esse termo aqui, onde a gente ganha o termo de Triangordon genuíno, só com 1. Ou seja, mas em termos matriciais, o que eu estou fazendo é isso aqui. Essa matriz aqui é positivo definida. Então, quando uma matriz é positivo definida, nós sabemos extrair a raiz quadrada de uma matriz. A raiz quadrada de uma matriz que é positivo definida, simplesmente, como é que a gente faz para extrair a raiz quadrada dela? Diagonaliza ela, que é o que a gente fez, vai para a base de autovetores, vai para a matriz diagonalizada, depois faz a transformação inversa para jogar ela para a base em que ela não era diagonalizada e obtém a raiz quadrada da matriz. Então, o que vamos fazer aqui vai ser basicamente isso. Essa matriz aqui é positivo definida. Então, faz sentido nós pegarmos essa matriz aqui e escrever o padrão. Pode falar. Eu entendi que agora na curva. Aqui, é o seguinte. Até aqui vem, né? Então, esse termo aqui eu posso escrever assim: meio, kappa i, dmi pi. Posso sair isso aqui. E aqui, claro, se for constante, pode estar aqui dentro. E aqui o outro que eu quero essa raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer o seguinte: eu vou incorporar, vou normalizar, digamos assim, né? Vou fatorar, vou pegar a raiz de kappa i, φ, tio, vou dizer que isso aqui é um novo campo, φ2 de φ. Simplesmente eu defino um fator de escala. Esse escala só isso. Então, nós vamos passar já pela base e você esse termo aqui, nada mais é um meio de dmi. A gente consegue passar aparentemente um sistema que era totalmente acoplado, a gente começa a ver que no fundo, a gente está descrevendo um conjunto de campos de Triangordon desacoplados. Bom, vamos lá. Isso que eu fiz aqui, vou apagar isso aqui. Nossa, eu apaguei isso aqui, só coloquei isso aqui, vamos voltar para a forma inicial, tá? Pode falar. Por que você não redefine isso? Tá, deixa eu só contar, vou falar. Por isso eu vi, tá? Os caras não sabem que aqui só tem homem. Porque você vai ganhar uma mulher, fazer essa barulhada toda. Só tem ama, né, mano? Você não sabe, né, mano? Tá uma mulher errada. Não viu, cara? Só sai homem desse prédio. Ele não tá sabendo disso. Ele aqui era na faculdade de letras. O que você queria falar aí? Eu estava entendendo o seguinte: por que você, em vez de redefinir o φ, você não redefine o n? Uma matriz
posso fazer isso, mas porque eu tenho mais vínculos em cima do K, porque M pode ter, por exemplo, autovalores nulos. Então, eu não teria, já o K não é positivo, eu sei que K é positivo definido, então eu não tenho nenhum escrúpulo de tirar a raiz quadrada de K. Posso tirar a raiz de K e produzir aqui. Então, porque no fundo, nós vamos fazer isso aqui. Essa matriz aqui não é diagonal, é positivo definida. Então, no fundo, nós vamos fazer. E ela é totalmente diagonal. Então, ser transposta ou não ser transposta é a mesma coisa. Então, essa matriz aqui, eu posso escrever assim: a matriz K a meio. Essa matriz K a meio. Estou tirando a raiz quadrada de uma matriz que é diagonal. Você vai tirar a raiz quadrada de cada elemento diagonal. E claro, como ela é diagonal, ela é simétrica. Então, o que no fundo a gente vai estar fazendo agora vai ser o seguinte: pegando a matriz simétrica diagonalizada, a gente tira a raiz quadrada, introduz isso aqui e a gente vai definir. Perdão, está aqui, eu estava confundindo as notações. Quando eu boto em forma matricial, eu coloco o φ maiúsculo. Só para eu tentar matricial, só isso. Ou então, esse cara aqui é o que nós vamos chamar de um φ. Poxa, para ficar botando positivo, vamos botar chapéu. Então, essa base agora de campos é a base dos campos φ-chapéu, que são os campos que foram redefinidos a partir desses por uma mera transformação em escala. Eu introduzi a raiz quadrada desses autovalores aqui e aqui. Então, claro, e aí então isso aqui me obriga a redefinir esse termo aqui. Então, esse lagrangiano agora pode ser reconduzido da seguinte forma. Então, o primeiro termo ele vai ficar 1/2 do dmi agora, φ, chapéu transposto, tá? Porque aí o K a meio com o φ-til está me dando o φ-chapéu, o outro K a meio com o φ-til vai me dar o φ-chapéu. Então, para essa base de campos agora, eu estou obtendo o termo de Klein-Gordon direitinho. Esse termo aqui, então, agora, ele nada mais é do que 1/2 de dmi, φ-chapéu, e dmi, φ-chapéu. Então, eu tenho uma base, né, de campos, tenho N campos de Klein-Gordon livres, né, desacoplados do termo cinético, tá? Termo cinético. Vamos ver como é que fica o termo de massa, né? O termo de massa vai ficar menos meio. E aí aqui o que nós temos? Então, esse φ-til aqui é K a menos meio. Aí eu posso inverter, porque eu sei que esses autovalores, além de ser positivos, são positivos, não tem jeito, não correm risco de ser nulos, então é só fazer isso aqui. Então o φ-til transposto é. E é claro, essa matriz aqui, transpor ou não transpor, é a mesma coisa porque ela é diagonal. Então esse termo aqui vai ficar menos φ, chapéu transposto. Aí aqui a gente vai ter a matriz K-til a menos meio. Aqui vamos ter a matriz M2-til. E aqui vamos ter a matriz K-til a menos meio também. E aqui o φ-chapéu. E aí agora, isso aqui, no fundo eu posso juntar. Isso aqui é uma coisa positiva, mas essa matriz aqui continua sendo simétrica. Então eu posso chamar isso tudo aqui de uma matriz M2-chapéu. Então eu estou mexendo na minha matriz de massa, mas eu limpei o termo cinético. Vou colocar isso aí. Então agora, o que eu tenho dessa matriz aqui? Se eu tirar o transposto dela, essa matriz aqui, M2 era simétrica. M2-til é simétrico. M2 chapéu também. Se eu tirar o transposto disso, dá o transposto dessa, vezes o transposto dessa, vezes o transposto dessa. Essa e essa são a mesma coisa. E essa aqui também é simétrica, mas essa matriz aqui é simétrica. Se essa matriz é simétrica,
ela também pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Não é R. Então, vamos dizer, existe uma transformação ortogonal S no espaço de campo, né, claro, tal que S M2 chapéu S transposto deu uma matriz aqui que é diagonal. Vou chamar essa matriz aqui M2, tá? Usando tio, chapéu, vamos chamar agora de barra. Então essa matriz aqui é diagonal. Ou seja, estou dizendo que essa transformação é a transformação que diagonaliza essa matriz, porque ela é simétrica, então não tem dúvidas de que ela é diagonalizada. E sei também que ela não deve ter autovalores negativos. Por quê? Porque essa matriz aqui é não negativo definido. E ela foi multiplicada por uma matriz que é positivo definida. Então, automaticamente, eu não alterei a positividade, a não negatividade. Quer dizer, essa matriz aqui, ela pode ter autovalores nulos ou positivos, né? Nunca negativos. Álgebra linear. Só vocês reverem aí as propriedades de diagonalização. Muito bem, então a gente já está praticamente acabado. Então, essa transformação, como essa transformação aqui é ortogonal, então eu fiz isso, né? Só para não ficar escrevendo de novo essa equação, vou apagar isso tudo aqui, vou botar aqui o M2 chapéu. Então agora eu vou pegar essa equação aqui que está pronta e vou introduzir a transformação S. Então a gente coloca aqui S transposto S. E ao fazer isso, eu não perco o caráter diagonal desse termo, porque essa matriz vai ser absorvida por esse e essa matriz por esse. Então eu vou passar agora para uma base de campos, tal que S, φ chapéu, é o φ barrado. E nessa base de campos, esse termo aqui continua diagonal, porque eu tenho a identidade aqui, eu não tenho nenhuma matriz aqui. Então, essa matriz, quando ela é colocada aqui, se esse termo já é diagonal, uma transformação ortogonal mantém ele diagonal. Então, nós não perdemos a diagonalização que a gente fez do termo cinético. Então, o primeiro termo vai ficar 1/2 de dmi φ barrado transposto dmi φ barrado. E o segundo termo, quando eu colocar esse S, eu boto S transposto, S. S transposto, S. Então, esses S aqui são absorvidos aqui, e aqui me dá justamente a matriz diagonal. Então, esse termo aqui vai me dar menos 1/2, M2, φ barrado transposto, M2 barrado, onde, claro, essa matriz aqui é diagonal. Então, esse termo aqui, esse lagrangiano, acabou ficando dessa forma para nós. 1/2 de dmi φ barrado, dmi φ barrado, menos 1/2. Aí aqui a gente vai ter, vamos dizer, M2 barrado e aqui são os autovalores dessa matriz. Φ barrado J barrado. Então a gente mostrou que por várias transformações de campo, o que a gente está descrevendo no fim? Um conjunto de campos de ordem desacoplados. Então eu tenho N escalares com massas M, sei lá, vou chamar massa, chamar esse M2, tudo isso aqui barrado aí, né? Essas massas aqui. Então eu cheguei, todas não negativas. Tenho certeza que essas massas aqui vão ser todas ou zero ou positivo. Então a gente chegou a um sistema de campos, né? O que a gente mostrou com isso, que a gente saiu de um conjunto de um lagrangiano que aparentemente tinha uma forma. Oi, não. Isso aí também.
Onde? Ah, isso, obrigado. Essa é tudo diagonal. Obrigado. Vizinho. Então a gente tem um conjunto de campos de Klein-Gordon. Claro, a massa desses campos é agora uma combinação dos parâmetros do modelo que eu tinha. Para a gente chegar a esses altos valores de massa aqui, a gente saiu. A matriz tinha, na verdade, esse objeto aqui. Aí a gente foi introduzindo os parâmetros que estavam no termo cinético, a matriz kappa, introduzimos o M2 e fomos diagonalizando. Mas essas massas que estão aqui, elas são resultado dessa combinação de parâmetros. Mas o que a gente está falando com isso? Que às vezes, se a gente pegar esse sistema, antes de quantizar o sistema na base φi, eu consigo, então, saindo dessa base φi, nós fomos por diagonalizações sucessivas, nós passamos depois por φ til, aí do φ til a gente passou por φi chapéu, passou por φi, a gente vai construir o final, φ chapéu. E do φ chapéu a gente passou por φ barra. Aqui, o que incorreu nessa definição aqui foi a diagonalização do K. Isso nos levou a redefinir os campos φ. Depois que eu diagonalizei K, eu simplesmente reescalei os campos. Então aqui a gente fez um reescalamento de campos. Nós incorporamos, né, os altos valores da matriz cinética e definimos os campos φ til. E aí agora a gente finalmente diagonalizou a matriz de massa. Mas não a matriz de massa original, não o M2, mas a matriz de massa M2 chapéu. Mas no fundo a gente mostra que o que eu tenho é um conjunto de campos de Klein-Gordon. Então, se eu for quantizar esse sistema, tanto melhor olhar esses campos φ barrado, porque esses campos φ barrado é que vão ser os quanta verdadeiros. Eles têm massa bem definida. O que a gente espera de um campo que descreva uma partícula? Que esse campo descreva uma partícula, toda partícula que a gente conhece, ela é autoestado de uma matriz de massa. Não tem nenhuma partícula que a gente conheça que pode ter probabilidade de 50% de ter massa de um TeV e 50% de ter massa de outro TeV. Toda partícula tem uma carga bem definida, toda partícula tem massa bem definida, spin bem definido, carga bem definida. Então, isso são o que a gente chama de regras de superseleção. Não tem incerteza na massa. Então, esses campos aqui devem ser os campos que eu vou estar apto a quantizar. Porque aqueles campos φi, quando eu olhava a equação de Klein-Gordon dele, era isso aqui. Eu não posso dizer qual é a massa. Então, se eu abro isso aqui em forma diagonal, né, então isso aqui ficava D'Alembertiano φi mais kappa a menos 1 M2 πJ φJ igual a 0. Então, o campo que está aqui não é um φi. Então, isso aqui não está representando a massa desse campo. Então, eu não tenho uma massa bem definida. Esses campos aqui, eles não estão descrevendo excitações com massa bem definida. Então, esses não devem ser os campos físicos. Eu devo ter que buscar uma base de campos onde cada campo descreve uma partícula de massa bem definida. Aqui não. Aqui eu tenho certeza que a equação de Klein-Gordon dá D'Alembertiano mais M2 barrado φi barrado igual a 0. Então aqui sim, não tem erro. Esse cara aqui, ele corresponde a um quantum de massa M2 barrado I. Isso aqui tem uma massa bem definida. Então esse campo é um escapou e fala. Isso no caso só da parte livre. Quando você Então, tem só o no caso potencial da ele parte vai. Depois que eu colocar interação, eu vou ter que redefinir as constantes de acoplamento também. Eu vou colocar agora para vocês. Se a gente colocar, se eu vou dar um intervalinho,
coloco novas interações. Isso está bem lembrado. Isso é só para o campo livre. Então, eu estou definindo só o que são as partículas livres. Esse campo, né, esse sistema, vai descrever N escalares com essas respectivas massas. Mas esses N escalares estão associados a esses campos de barrado, não aos campos finitos. Então, muitas vezes, qual é a moral desse exercício? Né? Um exercício de álgebra linear? Sim. Mas o que está por trás do espírito desse exercício? Mostrar que quando a gente recebe um lagrangiano, eu tenho que olhar, antes de começar a quantizar, se aqueles campos que estão ali são os campos adequados para eu escrever o meu sistema antes de eu quantizar. Senão eu posso começar a quantizar um conjunto de campos que não tem significado físico. Eu quantizo, tudo bem, mas eu quantizo nada. Né? Você vai querer ter trabalho, quer quantizar alguma coisa. É um exercício matemático correto? Sim, mas privado de significado físico. Então, o que a gente quer, a primeira coisa que a gente tem quando recebe uma lagrangiana, ou quando a gente não recebe, mas a gente é capaz de propor uma lagrangiana, a gente tem que estudar como esses campos vão se organizar para descrever os dados quântica da teoria. Por exemplo, na teoria de Salant, Schweiger, quando eles escreveram a teoria, né, quando o modelo foi proposto, a teoria foi proposta, apareciam 3 campos de Yang-Mills associados ao SO2 e um campo abeliano associado ao U1. Só que esses campos não correspondem ao W+, ao W-, ao Z0 do laboratório e nem ao fóton. O que eles tiveram que ver é que esses 3 campos não abelianos do SO2 mais o campo abeliano do 1, eles se reorganizam para definir aquilo que nós vamos ver no laboratório, como W+, W-, Z0 e fóton. Então, o lagrangiano em si, ele é um ponto de partida. Mas muitas vezes a gente precisa. E aí sim, o que eu vou quantizar? Quando a gente fala da versão quântica da teoria eletrofrágil, aí sim eu estou quantizando não os 3 campos abeliano e o campo abeliano isolado. Eu estou quantizando recombinações desses campos que correspondem às partículas físicas. Como nós fizemos aqui, uma redefinição de campos por meio de sucessivas transformações ortogonais. Então, esses campos, agora sim, eu estou pronto para quantizar a minha teoria. Então, agora eu sei, esses campos descrevem tais partículas. E aí, como o Vitor falou, esses campos ainda estão livres. Então, estão descrevendo essas partículas livres. E agora eu vou propor a interação para essas partículas. Mas, se acontecesse, eu vou dar um intervalo agora, mas se acontecesse que naquele lagrangiano de partida, eu já tenho introduzido termos de acoplamento desse tipo. Lambda, I, J, K, L, I, J, K, L. Eu tenho os termos de interação quártica nos campos. Esses são os campos não físicos. São esses campos aqui, que não têm uma massa bem definida. Então, à medida que o termo cinético e que o termo de massa vão me guiando, como que eu descubro os campos físicos, eu vou trazendo, eu vou incorporando aquelas definições aqui. Então, no final do dia, né, não fiz aqui a conta, mas eu vou deixar como exercício para você, depois eu vou enunciar o exercício agora, seria reintroduzir nesse termo de acoplamento de partida todas as transformações de campo sucessivas que eu fiz. Então, a primeira transformação foi quando eu diagonalizei K, que entrou a matriz R. Então, eu vou colocar um R, I, IM, FM, RJN, FN, RKP, FP, RLQ, FQ. E aí eu vou redefinir essas constantes aqui, tipo assim, R, I, P, R, J, Q, R, K, N, R, L, N vezes lambda I, J, K, L. Isso aqui vai ser a nova constante de acoplamento, lambda tio, P, Q, M. Então, cheguei com a primeira diagonalização que eu fiz, eu já mudei as constantes de acoplamento. Aí, quando eu reescalar esses campos,
eu vou reescalar essas constantes de acoplamento. Então eu vou sair do lambda til, vou chegar no lambda chapéu. Aí, quando eu diagonalizar a matriz de massa e redefinir meus campos, a redefinição dos campos vai inferir, vai incidir na redefinição dessas constantes de acoplamento. Então eu vou terminar meu dia com essas constantes de acoplamento, mas só que eu não vou terminar com os acoplamentos do tipo Φ4 diagonalizado. Eu vou terminar algo desse tipo, lambda barrado I, J, kappa L, Φi barrado, Φj barrado, Φk barrado, Φl barrado. Eu vou enunciar o exercício para não ficar muito vago, mas aí a discussão é que aqueles campos que estão interagindo, que são esses campos aqui, que estão interagindo, que têm massas bem definidas, aqui eles têm acoplamentos múltiplos, não diagonais. Mas aí não é problema, porque o campo ele pode se acoplar com quem ele quiser. A constante de acoplamento, ela não precisa ser bem definida para o campo. Porque o que vai ser, isso aqui são parâmetros de acoplamento. O que o campo precisa carregar de bem definido é a sua massa, que agora está bem definida, o seu spin, que é spin zero, eventualmente, se ele tiver alguma carga. Então, a parte livre é que vai preparar aquilo que são as partículas que o campo descreve. E a parte de interação simplesmente vai mostrar como essas partículas interagem. Então, eu vou deixar o exercício anunciado para a gente poder agora falar um pouco das simetrias que podem ter aparecido aqui no Vitória não está aí, mas foi uma questão que ele levantou. Nesse processo, a gente pode descobrir simetrias que não eram óbvias. A gente vai poder ver agora. Então, a questão que eu coloco aqui, o exercício que eu deixo preparado, é, supondo-se, em termos de interação, legal, o problema é esse. É só uma questão de redefinir, é um joguinho só de... Opa, isso aí não tem nada, só para vocês verem que chegarem na discussão. Vamos deixar um exercício com um exemplo concreto. Vou pegar um exemplo concreto, um exercício também, um exemplo concreto. Profesor, Foi não? Pode falar. la masa del cuadrado es no definida negativa para que el hamiltoniano sí sea la energía, Isso. pero no es matemáticamente, sino su posición física. É uma suposição física, exatamente. A nossa percepção física diz que se os campos estão livres, então nós vamos querer que esses campos livres, quer dizer, imagina, um conjunto de uma partícula livre, ela deve ter energia positiva. A gente não, mecânica clássica, a gente não consegue uma partícula livre com energia cinética negativa, né? Claro que a gente, em teoria de campo aparecem os ghosts, né? Termos de campo, então podem aparecer tais, mas nós estamos falando que nós temos um conjunto de campos livres com energia do sistema livre positiva.
Então, isso me fixou o K ser positivo definido, para evitar ter o já era não inversível, mas me fixou positivo definido para garantir a positividade. E o M2 também. Porque se eu tivesse essa situação, esse termo aqui, φ transposto M2, e essa matriz N tiver autovalores, né, ela não for positivo definida, essa forma bilinear ela pode ter valores negativos. Para configurações de campo infinitas, campos muito grandes e constantes, por exemplo, eu tenho várias coisas que levar em conta. Eu tenho esse termo aqui, que é φ ponto transposto kappa φ, mais gradiente de φ transposto escalar kappa gradiente de φ. E esse termo aqui, mais φ transposto M2. Esses três termos é que dão a energia, a densidade de energia do sistema. Se você imaginar que você possa ter configurações de campo independentes do tempo e uniformemente, espacialmente uniformes, ou seja, vamos pegar aquelas configurações de campo constante, que é possível, posso ter um campo constante também, não é proibido. Então, se esse campo aqui é constante e essa matriz aqui é não negativa, não é positivo definida, ou desculpa, ela pode ter autovalores negativos, então você não tem controle sobre o sinal dessa forma bilinear. Porque para campos constantes e muito grandes, esse termo aqui pode ser tão negativo quanto você queira. E mesmo que eu tenha campos que dependam, esse termo aqui é positivo. Esse termo aqui é positivo. Mas eu posso ter uma variação temporal, o campo pode vibrar, pode ter uma variação com uma frequência muito baixa, esse termo é pequeno, e posso ter um campo muito uniforme, comprimento de onda muito grande. Se a frequência é muito baixa, comprimento de onda muito grande. Então eu poderia ter um campo muito harmonioso, né? Um campo assim. Então esse campo tem esse termo muito pequeno. Agora, se esse campo aqui ele pode ser grande, né, e harmonioso, esse termo aqui domina sobre esse. Então esse termo aqui pode ser tão negativo quanto você queira. Então se você não controlar a positividade dos autovalores de M2, você pode incorrer na situação de uma energia negativa para os campos dele. Claro, questão? E aí, claro, esse M2 aqui pode ser zero. Esse termo aqui sendo zero, nenhum problema. Porque se essa matriz é positiva definida, está garantido que tudo isso aqui é positivo. O problema é o quão negativo isso aqui possa ser. Agora, se eu garanto que isso aqui também ou é zero ou é positivo, aí eu tenho certeza da positividade da energia. Agora, na quebra espontânea de simetria, não é essa a situação, é justamente o que eu não quero. Na quebra espontânea de simetria, é crucial que isso seja negativo. Mas, isso sendo negativo, é contrabalançado por isso aqui. Tá? Porque esse termo vai dar uma contribuição. Imagina que vocês têm a equação de Klein-Gordon. No Lagrangiano de Klein-Gordon, um termo do tipo φ4 no Lagrangiano. Então, na equação de campo, a equação de Klein-Gordon vai ser D'Alembertiano de φ mais M2φ mais lambda φ3 igual a zero. Isso é a equação de campo. Quando nós multiplicamos isso aqui por φ ponto para buscar a energia do sistema, esse termo de interação ele vai contribuir com isso aqui, ddt de 1/4 de lambda φ4. Então, a interação ela vai dar uma contribuição para aquela densidade de energia, essa densidade de energia, a contribuição que vai vir para esse que vem daquele termo ali, vem 1/4 de lambda I J kappa L Fi, isso aqui, ó, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, dá 4, cancela lambda Fi3 de ponto. Então, esse termo aqui, ele entra dessa forma no tensor de energia e momento, a energia do sistema. Claro, esses X aqui é o φ, né? Então, esse termo aqui, se esse lambda agora, se eu impuser positividade nesse termo aqui, essa constante aqui, esse tensor sendo totalmente positivo, eu aí tenho como contrabalançar isso. Porque esse termo aqui pode puxar para baixo.
Mas esse termo aqui pode puxar para cima, e aí o potencial acaba ficando assim. Certo? Então eu preciso do jogo, porque se esse M2 é negativo, se ele só fosse negativo, então a minha energia poderia ser sim negativa definida. Não tem um ground state, não tem um limite inferior na energia. É a autointeração com essa constante de acoplamento positiva que vai puxar a energia do sistema e vai fazer o sistema sair disso e fazer isso. Legal? Então, é isso que a gente está discutindo aqui. Mas, por enquanto, a teoria era livre, eu estava falando disso. Agora, sim, eu coloquei esse termo. E aí, o exercício que eu vou deixar agora, vamos fazer, antes de eu passar esse exercício concreto aqui, vamos fazer ainda mais uma discussão. Toda pergunta vai chamar vamos chamar uma discussão aqui. Vamos colocar o seguinte. Considerando, agora vamos colocar exercício 2. Faço o exercício. Essa sigla aqui, SSD, para ficar claro, quebra espontâneo de simetria. Vamos pegar a abreviação inglesa, né? Spontaneous Symmetry Break, vai aparecer muitas vezes no curso. Então, SSB é quebra espontânea de simetria. Vamos considerar a situação que leva ao mecanismo de quebra espontânea de simetria, na qual a situação que leva ao mecanismo de quando quebra espontânea de simetria. Bom, isto ocorre. M2 deixa de ser não negativo. Então, nesse caso, a matriz M2 pode começar a ter autovalores negativos. Então, o que eu vou querer que vocês façam é Então, o exercício anterior, ele levou vocês para uma base em que eu modifiquei as constantes de acoplamento. Mas aí a gente tem que saber como que a autointeração desses campos pode evitar que, no caso de M2, ter autovalores negativos, como isso aí pode evitar que a energia do sistema vá totalmente para baixo e o sistema perca a noção de um ground state na hora de quantizar. Claro, né, quando eu vou quantizar um
um sistema, né? A partir do conhecimento que eu tenho da situação clássica dele. Claro que como é que a gente vai quantizar um sistema cuja energia é assim? Eu não tenho um ground state, eu tenho aqui um mínimo absoluto, um mínimo relativo, mas esse mínimo relativo é estável. Então a gente sempre gosta de quantizar sistemas que, por mais negativa que a energia seja, tem um bound. Porque senão o sistema pode cair aqui para cá e pode despencar toda a vida. Eu não consigo quantizar esse sistema de forma estável. Então, essa constante de acoplamento, lambda dj, kappa L, dos acoplamentos quânticos, ela vai ser decisiva para poder dar uma estabilidade ao sistema. Pelo menos nessa distribuição clássica. Então, estou deixando essa questão para vocês. Como é que é o nome, por favor, hein? Juan Millán. Hã? Juan Millán. Juan Guilherme. Tira a pergunta do Juan, está deixando esse exercício para vocês refletirem. E o outro exercício dá para dar um intervalo concreto que eu vou deixar, uma coisa mais concreta, mais terra a terra. Provavelmente vocês vão precisar fazer com Make ou com MATLAB, sei lá, com algum recurso aí que não seja a mão. Seria, vamos pegar a situação em que nós tenhamos 3 campos escalares, né, F2 e 3. Nessa situação. Pode falar. O paper do Rafferty é basicamente... Isso é bem lembrado, Vitor. Aquela discussão da quebra da supersimetria. É estudar, no fundo, a positividade É daquela... uma boa motivação. É uma boa motivação. Depois até se você puder trazer, no intervalo agora, se quiser trazer a referência dele, eu vou passar para você. Vamos colocar esse sistema aqui. Tá?
Então esse sistema tem 3 campos em alta interação, em termo cinético, misto, esses mixings aqui, essas massas aqui. Então vocês vão ter que refazer esse exercício que nós fizemos, condições em cima desses parâmetros, por exemplo, para que nós possamos garantir positividade da energia. Então, eu consigo ler minha matriz kappa a partir daqui, consigo ler a minha matriz N2 a partir daqui, e consigo ler as minhas constantes de acoplamento lambda e JKL a partir daqui. Então, o que eu gostaria que fosse feito aqui explicitamente é chegar à base de campos, quer dizer, a ideia é sair dessa base de campos φ1, que vai de 2 até 3, chegar na primeira diagonalização, na base φ1, aí fazer o reescalamento, ir para a base φ chapéu e fazer a última diagonalização para chegar na base φ barra. Então, no fundo, a gente vai querer construir quem são realmente os campos desse sistema aqui. E aí, a discussão que eu acho que é importante é vocês atentarem para a relação entre as constantes de acoplamento e as massas, porque são os termos que vão gerar o perigo na energia do sistema. São aqueles termos que vão deixar a energia do sistema meio problemático. Esse termo aqui e o outro termo, que é o termo lambda e eu posso saber que se a gente quiser escrever em forma tensorial, eu poderia escrever esse termo dessa maneira. Ele é φ transposto, lambda, na verdade, ele é o produto tensorial de 4 representações. Vou dar um intervalo agora, bem aqui. São 7h20. Vocês aguentam até 7h35 que a gente termina, mais 15 minutos, e a gente termina por hoje, porque semana que vem a gente vai ter uma programação um pouco diferente, que eu vou falar com vocês no final. Tem experimentais aqui na turma. Você é experimental, né, Juliana? Tem mais algum experimental aqui na turma? Então, semana que vem a gente vai ter uma coisa boa para os experimentais. Eu vou estar trazendo aqui para falar para vocês um cara que é experimental bom de grafeno. Então, a gente vai fazer um seminário aqui semana que vem. Um rapaz chamado Daniel Elias, ele é lá da UFMG, e ele fez uma parte do doutorado dele, o doutorado sanduíche dele em Manchester. Ele fez doutorado na UFMG, mas ele teve a grande sorte de ir para Manchester quando a descoberta do grafeno estava saindo. Então, ele entrou no grupo do Vladimir Novozilov, que é o pai do grafeno, o grupo de Manchester, e aí eles conseguiram publicar. O cara terminou o doutorado com Nature, com 2 physical review letters, porque ele caiu no lugar certo na hora certa. E aí, ele é um cara de gente boa. Então, como a gente está interessado em usar a teoria de campos agora, uma abordagem muito importante. Outra coisa, a gente está querendo modelar o grafeno por teoria de campos. Então, é uma outra área interessante, não só a energia escura, matéria escura, gamma ray bursts, né? Mas a gente está a física, a astrofísica, mas buscando cada vez mais encontros entre a matéria condensada e a teoria quântica de campos. E a física do grafeno está abrindo uma porta muito interessante de interface entre a matéria condensada e a teoria quântica de campos. O grafeno foi descoberto em 2004 e já tem alguns trabalhos teóricos, né? Em Jakiv, por exemplo, que é o nome das teorias quânticas de campo, já vem há 1 ano e meio trabalhando intensamente na construção de possíveis teorias de rede para descrever o grafeno. Nós aqui estamos trabalhando na possibilidade de ver a relação entre supersimetria e grafeno, já que a gente sabe que tem alguns exemplos de supersimetria em física de matéria condensada. A gente está começando, nós estudamos um pouco os trabalhos, a gente começou a ver aí que a gente consegue incorporar a descrição do Jakiv em algumas situações de supersimetria. Mas aí a gente não sabe nada da parte experimental. Então o Daniel, ele vai ficar uns 2 dias aqui para dar uma discussão aí sobre a questão ele é puramente experimental. Então, aspectos de fenomenologia de grafeno, aí eu queria dar um seminário aqui para vocês, que é uma área muito interessante. Apesar de ser um experimental, ele vai contar para vocês como é que está a área, como é que a área surgiu, o que é o grafeno. E essa é uma física interessante. Quem vai começar a fazer teoria de campos agora
pode encontrar um caminho muito interessante na discussão do grafeno. Existe uma literatura que está crescendo, então, vamos dizer, é aquela hora de você investir num assunto que está nascendo, né? Vamos dizer assim, a ação ainda está baixa. Pode ser que a ação do grafeno, pode ser não, ela vai subir, certamente. A questão é saber o quanto ela vai subir com a teoria quântica de campo. Experimentalmente, a gente já sabe que o grafeno está, assim, a literatura vasta, uma matéria conversada, muitas abordagens, muita discussão, e a questão que a gente está querendo ter é, sobretudo, né, que os outros grupos do mundo afora é estudar a abordagem das teorias quânticas de campo com a física de grafenos, que é uma física bidimensional. Depois do seminário do Daniel, na outra aula eu vou propor para vocês alguns exercícios já direcionando, para quem quiser fazer o exercício, direcionando vocês para uma aplicação dessas discussões de teoria de campo em sistemas planares. Mas o interessante do grafeno é que parece ser realmente o primeiro sistema experimentalmente planar, genuinamente planar, onde a gente pode fazer uma física em 2 dimensões, por efeito Hall quântico, está sendo estudado muito no grafeno, porque agora a gente tem realmente um exemplo concreto do sistema planar. E camadas realmente monoatômicas, né? Quer dizer, a nanociência está em cima, o grafeno é o cerne da nanociência, e parece se estar descobrindo que pode-se ter uma série de mecanismos do grafeno descritos sistematicamente por argumentação da teoria quântica de campo. Então, é isso aí que eu pedi para o Daniel. Não vai poder falar disso. Ele falou, eu sou experimental mesmo, de ter calo no dedo. Então, ele vai falar, mas vai descrever o que é o grafeno, quais são as perspectivas, né, de novos materiais a partir daí, e isso aí pode ser fonte de inspiração para se estudar essa física bidimensional, né, direcionada para esse sistema de grafeno, com efeito Hall quântico. Então é interessante. Então eu vou deixar terminar só mais uma discussão. A gente termina, 7h35 a gente termina. Que é a seguinte: eu estou com esse emaranhado de campos aqui. Nós temos esse sistema de N campos, né? Então, o que nós vamos chamar, o que nós vamos discutir agora é a eventual presença de alguma simetria ou simetrias nesse sistema. Então, o que nós temos? Um conjunto de campos φ. Esses campos, então, vamos pegar pelo menos a parte livre, né? Ainda a discussão livre. Esses campos estão organizados com um termo cinético, um termo de massa, dessa forma aqui, onde nós já sabemos as propriedades de K e de N2. A pergunta é, será que existe alguma simetria nesse sistema? Como é que eu posso descobrir a presença? O que significa simetria, né? Simetria agora não é a redefinição de campos que eu vou coordenar a partir da diagonalização desses objetos. Será que existe alguma simetria tal que o conjunto de campos φ pode ir num conjunto de campos φ', que vai ser igual, sei lá, a uma matriz lambda φ, de tal maneira que o lagrangiano escrito para os filhinhos é igual ao lagrangiano escrito para os filhos. Então, isso é a presença de uma simetria. Eu passo de um conjunto de campos φ para um conjunto de campos φ', o lagrangiano de φ' é igual ao lagrangiano de φ, sem alterar. Eu não vou estar diagonalizando, eu não estou fazendo aquelas transformações de mudança de base e diagonalização dessas matrizes, não. Eu estou dizendo o seguinte: será que eu consigo escrever isso aqui, quer dizer, vamos dizer, escrever isso aqui de tal maneira que o L de φ' igual a 1 meio, então começa aqui L de φ'. Eu escrevo o meu lagrangiano para φ'. O lagrangiano tal qual ele é. A forma funcional do lagrangiano, onde tem φ, eu coloco φ'.
deixa as matrizes K e M2, elas são matrizes paramétricas. Então, elas são propriedade do sistema. A simetria não sabe disso em princípio. Aí a pergunta é, será que eu posso, a partir daqui eu tenho L de filinha, vai ser igual a 1/2 de Veni. Filinha é lambda φ. Então, filinha transposto é φ transposto, lambda transposto. Aí aqui eu tenho K. Essa matriz lambda não tem nada a ver com a matriz ortogonal que diagonaliza K. Aí é que aparece o lambda menos 1/2 φ transposto, lambda transposto, M2 lambda. A pergunta é, será que lambda filinha, será que tem condição de lambda de filinha ser igual a lambda de φ? Claro, para que isso aconteça, se eu quero que lambda de filinha e lambda de φ sejam iguais, claro, a condição que eu vou ter é que lambda transposto K, lambda seja igual a K, e lambda transposto M2, lambda seja igual a M2. Ou seja, eu tenho que fazer uma transformação que deixe invariante. Pergunta é, será que eu posso fazer uma transformação que deixe invariante K e M2? Se essa transformação existe, que grupo é esse? Será que isso é um grupo? Se uma transformação lambda deixa K invariante, se eu pegar lambda 1 e lambda 2 satisfazendo essa condição, obviamente o produto lambda 1 e lambda 2 satisfaz a mesma condição. A identidade deixa lambda, deixa o K invariante. Lambda pode ser a identidade e aquilo ali funciona. Então, a identidade, no conjunto dos possíveis lambdas, a identidade está presente. E aí a pergunta, se lambda é inversível, será que a inversa faz esse trabalho? Então nós temos lambda transposto, K, lambda igual a K. Pergunta é, será que lambda menos 1 também satisfaz essa condição? Aí se o produto satisfaz aquilo que lambda 1 satisfaça, lambda 2 satisfaça, o produto lambda 1, lambda 2 satisfaz, é imediato. A identidade está presente, então, o fechamento tem presença da identidade. Será que a inversa também pertence ao conjunto? Chamamos transformações inversíveis, né? Se a gente multiplica isso tudo aqui por lambda a menos 1, se eu pegar essa equação aqui, multiplicar à esquerda por lambda transposto a menos 1, e multiplicar à direita por lambda menos 1, então eu boto lambda transposto a menos 1 aqui, lambda menos 1 aqui. Aí, ao fazer isso aqui, eu limpo o K. Mas, claro, o transposto, a inversa do transposto é igual ao transposto da inversa. Então, se essa condição aqui é satisfeita, então essa condição é satisfeita. Então, de fato, tem esse conjunto de lambdas forma um grupo. Tem um grupo de transformações que vai deixar invariante K. A mesma coisa vai acontecer para M2. Então, se eu tiver... A pergunta é, será que existe um grupo de transformações que eu consigo encontrar que deixe invariante K e M2? Essa é a pergunta. Então, isso aí ia me dizer, existe uma simetria. Mas aí nós já aprendemos uma coisa. Nós já aprendemos que essa base de campos ela é muito precária, porque ela não está escrevendo, na verdade, os campos físicos. Então, a gente poderia pensar, eu já tenho um procedimento mais efetivo, mais eficaz para discutir essa questão. Vamos sair dessa base. O sistema é o mesmo, então nós vimos que a gente pode sair do sistema de campos físicos e chegar no sistema de campos fibarrados. É esse aqui. Depois de todos aqueles procedimentos, né? Menos o meio. E aqui é a mesma coisa. Fio barrado, transposto. Aí aqui a gente pega aquela matriz M2 barrado, que é completamente diagonal, e o fio barrado.
Então, se tem uma simetria lá, é claro que eu vou ter que ver a simetria aqui. A simetria deverá estar presente aqui. Claro que agora, nesse sistema de campos aqui, a vida ficou mais fácil. Porque isso aqui é demi φ barrado, totalmente diagonal. Demi φ barrado. E esse termo aqui é N2 barrado I, φ barrado, φ barrado. Se há simetria, a questão vai estar toda aqui. Por exemplo, se eu tiver degenerescência desses autovalores, se eu tiver, por exemplo, duas massas iguais, se acontecer desses autovalores, suponhamos, só para a gente ter uma ideia clara, suponhamos que dois autovalores, o M1 e o M2, sejam iguais. Então, e esses campos estão todos desacoplados. Então, me apareceria uma situação assim, demi φ1 barrado. Então, só um exemplo, uma possibilidade. Entre os N campos, suponhamos que nós constatássemos que algumas dessas massas fossem degeneradas. Por exemplo, 1 e 2. Eu tenho a N, mas que 1 e 2, por acaso, fossem degenerados. Só para a gente fixar uma ideia. Depois a gente generaliza. E aí, a massa do M2 seria igual a M2 barrado 1 e 2 barrado ao quadrado. Ó, então, e o resto vai em frente. Mas esse sistema, esse subsistema aqui, claramente ele tem uma simetria SO2. Né? Eu posso fazer uma transformação aqui, que é φ1 barrado linha igual a cosseno de alfa, φ1 barrado, mais seno de alfa, φ2 barrado. φ2 barrado linha igual a menos seno de alfa, φ1 barrado, mais cosseno de alfa, φ2 barrado. Se eu fizer essa transformação aqui, o L do φ1 barrado do φ2 barrado, linha, é igual ao L do φ1 barrado do φ2 barrado. Então, se houver massas degeneradas, eu vou ter simetrias SO2, SO3. Então, suponhamos que nós temos um conjunto de N campos. Se todas as massas dessem degeneradas, claramente eu teria uma simetria SON. Suponhamos que eu tivesse 4 campos. E desses 4, aí apareceriam aqui 4 autovalores. M1. Se 3 fossem iguais. Se 3 fossem iguais, eu teria uma simetria, um subgrupo de SO4, que seria o SO3. Então, o que eu quero, só induzir vocês, que eu vou deixar o exercício para casa, é como que vocês podem, a partir dessa situação, buscar simetrias. Então, estou colocando isso. Essa base de campos, ela não é oportuna para eu buscar simetria. O que é simetria? Simetria é degenerescência, a gente sabe da mecânica quântica. Sistemas que são níveis de energia degenerados estão associados a alguma simetria. Grande lição que o Wigner nos deixou. Então, a gente sabe, na mecânica quântica, degenerescência é sinal de simetria. Energias, estados independentes com a mesma energia, dando grau de degenerescência, estão dizendo que o meu sistema tem, o meu hamiltoniano tem alguma simetria. Em física de partículas, nós não estamos falando de energia, estamos falando de massa. Se as massas são degeneradas, se eu tenho um conjunto de campos compartilhando a mesma massa, deve ter uma simetria. Então, é muito mais oportuno nós analisarmos as simetrias no momento que a gente já sabe qual é a base correta de campos que eu tenho que utilizar. Então, depois de fazer aquele procedimento que nós aprendemos, né? Vai diagonalizando, vai redefinindo, chega numa base de campos onde está tudo diagonalizado. Aí, minha observação vai ser só essa. Eu vou olhar os autovalores da matriz de massa. Então, o problema da gente acaba sendo o seguinte: eu vou poder detectar a simetria. Vocês lembram que a gente começou com a matriz N2. Aí, a partir da matriz N2, a gente introduziu a matriz R.
Rn2 R transposto. Isso deu o N2 til. Aí, a partir do N2 til, a gente colocou aqui um kappa til a menos meio, e aqui a gente colocou um kappa til a menos meio. E aí a gente ficou com aquela matriz N2 chapéu. Aí a gente pôde diagonalizar aquela matriz N2 chapéu, botando aqui um S e botando aqui um S transposto. Então isso aqui deu para nós, no final de tudo, o N2 barrado. Tá aqui. Então a gente trabalhou isso aqui e trabalhou isso aqui. Faz uma transformação tipo similaridade, né? Isso aqui é uma matriz ômega, N2, ômega transposto, igual a N2 barrado. Então, nesse sistema, a gente saiu dessa matriz e chegou nessa matriz. Eu agora vou olhar os autovalores dessa matriz, que estão aqui. E aí, as degenerescências desses autovalores vão me dizer que eu tenho grupos de campos, ou subgrupos, melhor dizendo, né? Subgrupos de campos φ barrado com a mesma massa. Então, cada subconjunto desses que eu encontrar, eu vou ter uma simetria. Se eu encontrar 3, se eu tiver 4 campos e encontrar 3 autovalores iguais, eu tenho uma simetria SO3. Claro, e se eu tivesse a simetria SO4, sabe quando que eu consigo? Então, pergunta 1. Está entendido o problema, né? Então, o problema que eu vou colocar para vocês vai ser analisar as simetrias considerando a matriz N2 barrado, as degenerescências possíveis da matriz N2 barrado. Ah, só um aviso simples para vocês, né? Questão de frequência. Eu não recolho lista de exercício, não, tá? Então, o exercício, o pessoal trabalha comigo aqui no percurso inicial. Eu vou dando os exercícios e vocês fazem. Não cobro e também não vale nota. Agora, se alguém tiver dúvida, pergunta para mim, se eu souber, se não souber, envio para o Vitor, ou entre vocês também. Às vezes eu falo para os se vocês quiserem marcar uma aula extra para discutir os exercícios que foram deixados, geralmente eu marco essas aulas ao sábado. Quem quiser, a gente faz uma aula extra sábado, só para poder discutir os exercícios. Mas eu vou deixando os exercícios, tá? Não tem nenhuma obrigação de retornar para mim, não. Bom, então o exercício que eu vou deixar para vocês agora é análise das possíveis simetrias do sistema. Por exemplo, vamos considerar sempre o caso de N campos. N campos. No caso de N campos, por exemplo, sob que condições pode-se ter simetria SON?
vocês estudarem. Tem uma simetria SO4, a simetria SO4 seja quebrada explicitamente para SO2 cross SO2. Vê uma situação em que como que os parâmetros devem ser distribuídos, né, ser arranjados para que a simetria final saia de SO4 e caia para SO2 cross SO2. Tá? Então esse é um sistema simples, só que eu estou dando para a gente fixar um pouco essa noção, que a gente está querendo discutir mais fortemente na aula de hoje, que é a primeira questão da escolha da base de campos, né? O que é uma base boa.